Eu estou equipado aqui com o mídia, com o slide aqui atrás, com o computador na frente, e vou tentar trazer essa mensagem para vocês que Deus colocou no meu coração para falar com vocês essa noite, que se refere às crianças e o futuro da igreja. Recentemente eu preguei em uma igreja e eles disseram que queria que eu falasse sobre o tema "As crianças são o futuro da igreja". E eu, como nós trabalhamos com crianças, eu fiquei um pouco incomodado em afirmar isso, pelo fato de eu estar vendo algumas coisas que não estão muito combinando com essa garantia que eles queriam, de que de fato as crianças seriam o futuro da igreja. Então eu mudei um pouquinho o tema e coloquei as crianças, vírgula, e o futuro da igreja. E para começar um pouquinho esse compartilhamento, que não vai ser longo, eu queria ler uma pequena nota que eu recebi de um pastor amigo nosso. Ontem, dia 4 de 4 de 2024, nosso irmão Gutierrez contou um triste relato que vivenciou neste dia. Ele deu carona a um desconhecido, um pai que acabara de saber que o filho adolescente de 14 anos havia sido baleado e estava no hospital. Chegando lá, viram vários adolescentes de aparência duvidosa em torno do hospital, e logo o pai soube que o filho estava morto. Em seguida, chegou a mãe, semelhantemente, de quem já sofria, com semblante de quem já sofria há tempos com aquele filho. A partir dali, Gutierrez, um exemplo de cristão, deixou de lado seus afazeres e se tornou motorista daquelas pessoas. Viajou a uma cidade vizinha, providenciou documentos, foi à funerária, etc. Por onde passava, ouvia a mesma coisa. Poxa, era um rapaz criado na igreja, fazia até evangelismo, mas depois se envolveu com o crime. Amigos, como é triste e terrível um acontecimento desses. Cada dia mais vemos essa realidade ocorrendo, seja ao vivo, como foi esse caso com Gutierrez, seja nos noticiários de TV ou na internet, seja contado por terceiros, seja através de pessoas que nós conhecemos diretamente. O que nós de fato temos visto é o clamor de famílias cristãs que, mesmo tendo seus filhos criados na igreja, infelizmente estão os perdendo para o mundo. Eu trouxe esse relato para vocês porque nós temos caminhado com esse ministério há muitos anos, e nós estamos vendo isso a cada dia que passa de uma forma mais difícil, né? Quando vocês verem essa situação dessas crianças aqui e o que Deus proporcionou de experiência para elas, é algo muito real do que está acontecendo no mundo afora e aqui no Brasil. Por que eu também estou falando dessa história? Porque o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2 e 8, diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs, eu apertei e voltou para cá, sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Queridos, eu queria dizer para você que nossas famílias estão sendo enganadas por tradição dos homens e rudimentos do mundo. Nossos filhos, eles têm sido influenciados por tradições dos homens, por filosofias vãs deste mundo. E talvez você não está sabendo disso. Talvez você não está acompanhando isso. Eu queria deixar com você esse texto de Deuteronômio para sua... Pode passar o próximo. Você vai passando aí, pode passar o próximo. Esse texto de Deuteronômio, ele não é reconhecido por muitos que trabalham com educação, mas eu queria dizer para você que na história, e eu sempre trago esse texto em muitas pregações minhas,
Na história, passou muito, é o texto de Deuteronômio 6. Na história, não existe um texto mais valioso do que esse, se você quer entender e aprender sobre a formação de uma criança, formação dos seus filhos, formação de parentes, ou, em geral, a formação até de um adolescente ou adulto, porque é baseado na visão de Jesus e na cultura judaica cristã. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração. Preste atenção. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Essencialmente, esse texto está dizendo que nós ensinamos, nós formamos alguém à medida que nós convivemos com ela. Isso é a essência da cultura judaica. Andando, ao sentar, ao deitar, ao levantar. Isso se chama ensino baseado nos relacionamentos. Ensino baseado na convivência. É a mesma coisa que Jesus fez com os seus. É assim que os judeus formavam seus filhos, irmãos. Entenderam isso? É assim que os rabis formavam os talmadins, através de relacionamento. Isso aí trazia alguns valores, você pode ver que eles estão passando aqui. Valores da formação judaica cristã com base no Torá. Eles usavam temas variados. Esse aí. Eles usavam mestres como únicos. Você via aqueles mestres, eles não viviam trocando, eles tinham um mestre e os seus alunos, os seus discípulos. Eles tinham também classes mistas. O que significa classes mistas? As classes não eram divididas por idades, as idades eram todas juntas. Eles tinham moralidade e ética dentro do currículo, moralidade e ética, valores, e o contato relacional com os mestres era intenso e muito valorizado. Então essas coisas estavam dentro do formato de formação judaico-cristã. Amém? Passando à frente, você vai ver que no estudo havia algumas características nessa formação. Por exemplo, eles davam valor ao debate. As crianças, quando elas tinham temas, elas não escutavam e ficavam caladas. Elas não só absorviam, elas tinham a oportunidade de debater. Eles davam com isso espaço para o raciocínio, inclusive o raciocínio lógico. Por que fazer? Por que não fazer? Quando fazer? Quando não fazer? Isso é o raciocínio lógico que era usado dentro disto. Respostas, perguntas, prática das escrituras, tradição oral e memorização. Isso aqui é o que estava dentro do processo que eles tinham de estudo na tradição judaica cristã. Passando à frente, você vai ver outras coisas. Havia alguns resultados práticos para a vida. Por exemplo, dentro desse formato, era muito óbvio de ver que as crianças conheciam seu lugar. Elas sabiam o espaço delas. Elas não adentravam no espaço do adulto. Elas reconheciam limites. Elas tinham uma coisa que não é muito comum hoje em dia, uma palavra chamada contentamento. Está satisfeito com o que tem. Elas tinham também alegria. Era mais fácil ver crianças alegres. Prazer nas críticas. Não exigiam créditos, porque elas tinham moderação. Elas eram mais realistas. Elas não se deleitavam em dar ordens, não queriam para si o poder de estar comandando as coisas. Elas também se afastavam de honrarias, não inflavam o coração e se resignavam no sofrimento, que não é uma coisa também comum. Sabiam conviver com dificuldades. Quem aprendia respeitava os mestres,
se aproximava dos experientes e praticava o que era aprendido. Amém? Outra coisa, passando para frente, eles aprendiam sobre Deus, que Deus ele era todo poderoso. Aprendiam a temer a Deus e agiam com retidão. Isso estava dentro das metodologias de ensino da formação judaica cristã. Judaica porque estava nos judeus, e cristã porque Jesus usou a mesma forma. E os resultados, passou já para frente. Não, pode passar, você está atrasado um pouquinho. Isso, pode passar. Sobre Deus eles aprendiam isso, pode passar. Pode passar. O objetivo era isso aí: aprender a ensinar, praticar o que aprendeu e ajudar o outro no caminho. E aqui eu queria deixar esse slide, porque talvez você não saiba, mas depois da reforma protestante, que eu coloquei ali como primeiro, a sociedade em geral no mundo, partindo da Europa, ela passou a ter várias influências com a dificuldade e queda da igreja. A reforma protestante existiu porque, vocês sabem muito bem, a igreja romana, na ocasião, na época ali, dos 1500, ela estava tendo alguns desvios, não é? Indulgências, idolatria, a igreja estava muito poderosa em união com o Estado, a igreja dominava o ensino, mas a igreja tinha coisas que não estavam sendo aprovadas. Vamos dizer em palavras mais claras, a igreja estava longe do projeto de Deus. Não muito diferente do que aconteceu muito também com Israel. Se afastaram de Deus. Veio então a reforma. E o que a reforma quis dizer? Ela quis dizer: a igreja está errada, nós precisamos mudar. E reformaram a igreja. Consequentemente, isso foi para dentro daqueles que criam. Porém, para aqueles que não criam, que não eram cristãos, o que a reforma representou? A igreja como se tivesse fracassado. Por isso que surgiu o iluminismo, o positivismo, o anarquismo, o marxismo, a escola de Frankfurt. Por isso que a ciência começou a ter muito valor e a fé ser desqualificada. Por exemplo, você não percebe, mas hoje em dia o seu filho ou eu, na minha época ainda não era tão comum isso, mas na época de meus filhos, quem foi que criou o homem? O homem veio de onde? Entende? Como foi que o mundo surgiu? O que é ensinado? E se você como cristão falar que foi Deus que criou o homem, eles vão fazer o quê? Vão rir de você. Se você falar que o mundo foi criado por Deus, o que é que eles vão? A escola, ela tem total influência desses movimentos. Entende? E à medida que esses movimentos vieram depois da reforma, foi progressivamente, a ciência ficou em evidência, as escolas e faculdades passaram a ser o local de formação, não mais essa cultura. Vocês estão entendendo a mudança? Saiu isso aqui e entrou isso aqui. Isso aí tem feito o quê? Pode passar o slide, tá? Na formação contemporânea, com base na educação moderna, em nossos dias, se valoriza o conteúdo mais do que os relacionamentos. Medalha para primeiro lugar, prova de matemática, concurso de português, concurso de física, química, melhor e tal. Tudo bem. Aqui fica para trás. Não se valoriza ética e moral. Você vê algum menino estudando ética e moral em escolas hoje em dia? Disputas acadêmicas privilegiam conhecimento, se faz divisão de idades, ou seja, há uma separação relacional. As crianças são impedidas pelo sistema de se envolverem, de terem amizade, de conhecerem mais uns aos outros. Inclusive, o que acontece? Quando você tem um menino de 8 anos que quer ser amigo do menino de 12, o que o de 12 diz para ele? Vai procurar tua turma. Eu tenho minha turma. E o de 12 quer ser amigo do de 16, o que o de 16 fala para ele?
nem leva, inclusive dentro de casa. Nós não valorizamos aquele maior que tem poder de influenciar positivamente o menor. Na cultura judaica, irmãos, nós temos que entender, na sua casa, na sua família, um menino de 5 anos, ele tem poder de influência. Uma menina de 6 anos tem poder de influência, um de 12, um de 13, não importa a idade, nós temos poder de influência. A questão é qual poder. Quanto menor a criança, menos poder ela tem. Quanto maior, mais poder. Vocês entendem isso? De maneira que se você forma um menino maior, ele vai ter condição de ajudar o menor. Se você tem um filho e ele tem um amigo de 10 anos e ele tem 8 anos como seu filho, tendo 8 anos, tendo um amigo de 10, você iria orar ou não para esse menino de 10 anos gostar de vir para a igreja? Você iria querer ou não que esse menino de 10 anos ensinasse seu filho a orar? Mas nós não valorizamos os relacionamentos, nem o poder de influência relacional, porque nós valorizamos o conhecimento. E a gente perde a essência do valor relacional. A gente quebra a interação entre as gerações e perde o poder de ajuda de um para o outro. Nós temos adolescentes em nossos grupos que a gente chama eles para ajudar e dá o título para eles de co-líderes. Eu vou ser co-líder. Levanta-se um ombro. Entende, irmãos? Isso é responsabilidade. Aí ele vai lá e chega, as crianças começam a chegar, ele vai ensinar um versículo, vai ensinar, e ele já, no outro dia ele já muda a roupa de vestir, porque ele vê que as meninas, os meninos, as crianças estão olhando para ele. Se eu vou ser líder, eu tenho que já me responsabilizar, ser um jeito diferente. Quando um dia aquele menino chega para aquele co-líder e chama ele de tio, aí, irmão, o negócio é outro. Ninguém segura mais esse menino. É tio, ele agora é tio. Queridos, isso é valioso. Responsabilidade, poder de influência. Mas nós temos que dizer para eles: você tem responsabilidade, você é importante para influenciar seu irmão. Amém, irmãos? Eu acho lindo, meu neto, a gente trabalha muito isso na família, sabe, pastor? E o meu primeiro neto, hoje ele tem 9 anos, 8. Ainda bem que a esposa está junto. 8 anos. Toda vida que ele está andando no shopping, ele está com a mão dada na irmãzinha. Os pais ensinaram: você tem que cuidar dela. Irmãos, essa menina quando crescer não casa com qualquer um, não. Entende? Isso é importante. Nós não podemos destruir os relacionamentos na formação da nossa sociedade. Aí o que acontece? Quando esse sistema entrou, isso aqui é o que tem na formação de nossos dias. Passe o slide. Observe só esse outro item que eu vou passar para você. O conteúdo dos nossos dias, além de não dar lugar ao comportamento, ao comportamento e relacionamento, ele está envolto em ideologias. Ele está envolvido em ideologias. O que seria isso? Tem 2 sentidos, é o slide certo. Ideologia está aqui em 2 sentidos. No senso comum, conjunto de ideias. E no senso crítico, o que é ideologia? Um instrumento de dominação, intencionalmente colocado. E essas ideologias, elas estão dentro das nossas escolas. Elas estão dentro do sistema de formação atual. Entendeu, irmãos? Isso é científico. Eles já botaram há anos, eles fazem isso. Passe o slide, olhe só isso aí. Paulo em Atos, ele já falava sobre esse tipo de coisa. Ele diz assim: quando Paulo os esperava em Atenas, disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Já na época de Paulo, os filósofos: nós temos a verdade, não é Deus, não, Deus não existe. Eles contendiam com a verdade. E uns diziam, o que eles falavam? Um paloreiro, ele não conhece nada. E Paulo, sabendo disso, que a ciência, que a filosofia do mundo influencia a igreja, e pode influenciar a igreja, ele já falou lá, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 20 e 21.
Timóteo, guarda o depósito que foi dado e confiado a ti, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. Irmão, o objetivo da ciência, se ela não é uma ciência verdadeira, porque existe, eu queria que você, por exemplo, estudasse sobre o design inteligente. Existe no Brasil, existe nos Estados Unidos. Design inteligente é uma ciência que fala que o homem foi feito por alguém que é inteligente. É uma ciência. Essa é uma ciência verdadeira, mas nós estamos cheios de falsamente chamadas ciências, e essas ciências desviam o homem da fé e desviam as crianças da fé. E próprio Paulo, nós já conhecemos isso, é um texto muito conhecido por você em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, diz: examinai tudo e retenham o que é bom. Pode passar. Nesse contexto, irmãos, eu queria trazer algumas observações para você. A sociedade atual está tendo algumas consequências em casa. Por exemplo, o senso de abandono. Crianças são abandonadas não tendo relacionamentos sólidos com seus pais. Pais se afastam dos filhos na correria da vida e estão sempre ocupados, porque o papai foi feito para ganhar dinheiro. Ele foi formado para se formar na faculdade e trabalhar e ganhar muito dinheiro, mas não se relacionar com os filhos, não, porque o valor maior é o conhecimento para ganhar dinheiro. A idolatria parental. Crianças são o centro das famílias, tendo todos os seus desejos satisfeitos. Pais se sentem inseguros em disciplinar os filhos, porque tem medo. Eles não dão e eles também não cobram. Isso é uma consequência justamente desse sistema de formação. Pode passar. Há algumas consequências para a identidade das crianças. O empoderamento, por exemplo, são ideologias. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso aqui é influência de ideologias. Eu não tenho aqui, mas para você entender bem, as ideologias na sociedade, elas são fomentadas por grupos e por movimentos. Por exemplo, movimento feminista, ele entra e influencia a formação. Movimento LGBT, ele entra e influencia a educação. Movimento dos animais, ele entra e influencia a educação. Movimento da ecologia, ele entra e influencia. Aí as ideologias estão todas dentro dos livros, e esses livros estão formando os seus filhos. O feminismo tem levado os meninos a se sentirem vulneráveis, ou se tornarem machistas. Ou eles vão para um extremo, ou vão para o outro. Mas o muito comum hoje em dia é meninos serem muito assim. Eles não têm aquela posição de eu vou enfrentar o escuro. Por isso que eu gosto dos nossos acampamentos, porque eles muitas vezes botam a criança no local de limite, para eles irem além. Você precisa fazer isso com seus filhos em casa. Você precisa pegar um menino, um filho, um menino, proteja sua irmã, cuide da sua mãe. Eu não estou aqui, não. Cuide da sua mãe. Você é cabeça. Você tem que treiná-los para ser cabeça. Eles são cabeça da casa. Assim como as meninas. As meninas são femininas. Elas devem ser femininas. E elas têm que entender isso. Nós temos que ensinar, porque a escola não vai ensinar isso. E se você passar o dia longe dos seus filhos, você também não vai ensinar. E mesmo que você leve para a igreja todo domingo, não é suficiente. Todo domingo na igreja, na escola dominical, uma criança tem 36 horas de ensino. 36. Só um professor, ele está pegando filhos hoje em dia nas escolas públicas por 8 horas, por 7 horas, por 6 horas, porque eles têm turno integral. No Nordeste é turno integral. Só que o segundo turno dele ninguém faz nada. Deixa os meninos fazendo. Entende, irmãos? Pode passar.
tem prejudicado a identidade das crianças. E, além disso, existem algumas consequências sociais essa formação tem trazido para os nossos dias. Que consequências são essas? Você vai observar o consumismo. É comum você ver, muito comum, crianças tendo o poder de decidir e comprar o que quer. Os pais são dominados porque eles não têm segurança de dizer não. O marketing infantil já percebeu isso. Então eles simplesmente usam isso em favor deles. Muito consumismo. Ela quer um brinquedo melhor, quer outro brinquedo melhor, quer outro. E os pais vão andando naquilo. Você não sabe o prejuízo que isso está trazendo para o seu filho no futuro. Ele não vai dar valor ao que tem valor, porque tudo parecerá fútil. Ele tem tudo o que quer. Imediatismo. Nascidos na era da informação, tudo deve ser no tempo real, rápido, vamos lá. As crianças não estão acostumadas a esperar, trabalhar por alguma coisa. Se demorar muito, perde o valor. Ele não consegue, é frustrante. Porque quer tudo rápido. Além de querer tudo rápido por parte de quem ele quer que sirva a ele, que é os pais. Irmãos, eu não me contento com uma visão dentro de uma casa, de um papai e a mamãe, servindo o filho o que ele quer, e no final nem sequer manda ele lavar os pratos. Querido, nem que você tenha uma pessoa que trabalhe para você, em nome de Jesus, faça seu filho trabalhar. Faça seu filho trabalhar, faça seu filho dar valor às coisas. Não deixe esse sistema ir lhe levando. Você vai, não, já tem tudo, dê para ele, faz para ele. Você está prejudicando o seu filho. Você está prejudicando a formação do seu neto, da sua neta, do seu filho, do seu sobrinho. Bota para trabalhar. E bota para trabalhar junto com quem está trabalhando lá, para eles verem que aquelas pessoas também têm valor. Junto fazer, sabe? Mesma coisa na hora de comer em casa. Quantas vezes? Eu não quero comer isso aqui não. Mas é o que tem. Não, mas eu não quero. Então tá certo. Vamos botar no fogão. Ixi, eu fiz muito isso, irmão. Bota no fogão. Aí aquela barriga começa a... Lá para as 4 da tarde, pai, eu estou com fome. Tá no fogão. Não, mas aquela do fogão, mas é sua comida. Aí eu queria um pedaço de pão. Né? Coma aquilo que você possa, depois você come o pão. Aí tome. Comia lá, aí depois comia o pão. É tudo gordinho. Ninguém ficou magro. Hoje comem tudo. Sabe, trabalha, tem emprego, ajuda, é responsável dentro de casa. O mínimo que a gente pode fazer para os nossos filhos e irmãos é dar a eles o que Deus quer que a gente dê. Não o que o mundo ensina a gente a dar. Entende, irmãos? Nós temos que vigiar. Nós temos que ser mais sábios. Simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Tem muita coisa que estão falando aí para os nossos filhos que não é de Deus, está desviando-os da fé. E aí tem essa situação de um caso como esse, testemunho triste de crianças que quando crescem, que nos Estados Unidos os filhos de cristãos ou se afastam quando chegam na adolescência ou quando chegam na universidade. E o Instituto Barna fez uma pesquisa com eles e perguntou: o que levou você a se afastar? Resposta muito objetiva da maioria deles: eu não tinha minhas respostas às perguntas que eu tinha feito. Eu não tinha como questionar, eu não tinha como perguntar. Ou seja, eles eram forçados a acreditar. Faça assim porque é assim, e tem que fazer. Papai e mamãe tratam os filhos hoje em dia, que foi outra pesquisa deles, igual a um casal não crente. Nós educamos nossos filhos cristãos, educam filhos hoje em dia sim. Qual é o acesso deles à internet? O mesmo dos filhos de um cristão, do não cristão. Qual é o tempo que você como cristão passa com os seus filhos? O mesmo tempo que um que é não cristão. O que seus filhos veem na internet, na televisão? A mesma coisa que os filhos do não cristão. E o acesso dos seus filhos ao celular. Irmãos, misericórdia, irmãos, em nome de Jesus, tira.
se você ainda pode. Porque se já está dominado, você vai tentar tirar e não dá. Entende? O mesmo tempo que o não cristão tem e dá aos filhos, o cristão está fazendo a mesma coisa. Sabe qual é a única diferença que foi vista entre um casal não cristão e do cristão na educação dos filhos? Que o casal cristão exige mais dos filhos do que o não cristão. Exige mais comportamento, exige mais obediência. É como você chega em casa de não cristão, eu vejo muito isso. Fala com fulano, vem cá, fala aí, cumprimenta. Fala aí, ei, vai lá falar. A ideia de mostrar que o filho é bom, não precisa, irmãos. Muitos crentes têm isso. Não que não é bom você falar para o seu filho cumprimentar, mas você vê muitos crentes querendo mostrar que os filhos são melhores. Isso não é bom. Seu filho, ele vai ser o que você dá para ele. Se você não dá, ele não vai. E se você força, quanto mais você força, pior vai ser para ele. E para concluir, pode passar. Onde estão as cabeças e mentes de nossas crianças? Essa é a pergunta para a nossa reflexão. Em uma educação ideológica onde não existe absolutos, onde se o menino quer ser animal, vai ser, se quer ser poça de água, vai ser, se quer ser cavalo, vai ser, se quer nascer como... Eu vou contar uma experiência aqui, pastor, que Cláudia, nós tivemos no acampamento passado, aqui na igreja. Minha esposa estava junto com um grupo de crianças e tinha uma criança perto, uma menina pequena, e parece que tinha era uma poça d'água? Uma pocinha d'água, choveu, estava uma poça d'água, e alguém foi tirar a poça d'água. E a criança olhou e disse: ei, não tira não. Eu me sinto como essa poça d'água. Cláudia ficou impressionada. Eu me identifico com essa poça d'água. Ela ficou preocupada. Uma criança. Eu estou num grupo, de repente, uma líder nossa, ela manda uma mensagem e diz assim: então, essa criança é assim, os genitores dela falaram que... Os genitores, irmão, papai e mamãe, minha amiga, pai e mãe. Mas aí vem, não, é para chamar genitor, é para fazer isso, tem que deixar expressar. Queridos, por favor, vamos ficar atentos a isso. São nossos filhos. A pós-modernidade tem feito essa desconstrução social. Essa é a palavra do nosso tempo. Desconstrução. A mente das nossas crianças estão assim. E eu trouxe essa pesquisa que eu já passei para o pastor Rodrigo uma época, eu trouxe novamente, porque essa pesquisa me impacta muito. Eu creio que eu já devo ter falado aqui na igreja, que os filhos daqueles que eram da geração do meu pai, sendo cristãos, a possibilidade deles serem cristãos no futuro era de 65%. Na geração dos meus filhos, quando as famílias são cristãs, a possibilidade dos filhos crescerem e serem cristãos era de 35%, caiu ao longo do tempo 30%. E agora da chamada geração Y, são aqueles que nasceram depois dos anos 80. Você deve se enquadrar se você nasceu depois dos anos 80. A perspectiva é que se você continuar do jeito que você faz, do jeito que você está na formação do seu filho, lidando com o seu filho do jeito que você está lidando, comum a todos, que é uma pesquisa geral, a possibilidade do seu filho ser cristão no futuro será somente de 4%. Isso é simples de ver, irmãos, quando nós vemos em muitas igrejas que as crianças que estão sendo criadas na igreja, quando elas crescem, não permanecem nelas. Isso é motivo de preocupação tremendo. Eu estava conversando com o pastor Iron no acampamento, e eu vi o coração dele preocupado com isso. Pastor, nós temos que fazer alguma coisa. Nossas crianças não vão ficar. Não vão. É muita ideologia, é muita informação, é muita gente querendo desviá-lo, os seus filhos, da verdade. E por fim, eu vou passar rápido aqui, só para você entender esse processo. 1715 surgiu o iluminismo.
avanço do conhecimento científico e filosófico. 1798, positivismo, rígida reorganização social, para como forma também de disseminar a ciência para ter os seus objetivos sociais acontecendo. 1848, marxismo, influência no entendimento sobre trabalho, capital e sociedade e educação. 1869, anarquismo. Todos esses movimentos têm influência nos livros didáticos das suas crianças. Anarquismo, uma ideologia que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação política, econômica, social ou cultural, como Estado, igreja, patriarcado, família. Tudo está nos livros. Passando, depois surgiu em 1923 a escola de Frankfurt. Essa escola, ela teve o objetivo de dar uma nova roupagem para o marxismo. Daí dela tem essa ligação do marxismo hoje chamado marxismo cultural. Porque o que a escola de Frankfurt tentou fazer? Ela tentou modernizar o marxismo através de um pensamento mais aceitável. E essa escola criou uma chamada escala F. Quem aqui já ouviu falar da escala F? Levanta assim a mão para me ver. Escala F. Eu não acredito que só uma menina de 16 anos ouviu falar da escala F. Mas você vai ouvir hoje. Essa escala, ela é um teste psicológico criado junto ali com Theodor Adorno, dentro da escola de Frankfurt, para testar psicologicamente, na opinião deles, medir a personalidade autoritária. Olha a avaliação dele, a personalidade autoritária de uma pessoa. E a escala F, ela seria para identificar qual o nível de fascismo de uma pessoa. Olha só, nível de fascismo de uma pessoa. Daí eles pegaram e fizeram 30 perguntas. Se você botar no seu celular em casa, depois você vai ver essa. Só que em português é pior do que em inglês. Essa daqui é a tradução do inglês. Eu vou fazer 15 perguntas. Lembra que fascismo tem a ver com Itália e Mussolini, certo, irmãos? Fascismo é aquilo lá. Mas eles pegaram e disseram: não, a gente vai identificar fascista. E botaram nas escolas. Olha as perguntas e vocês vão poder responder qual a sua resposta sobre elas. Vamos lá. Primeira pergunta: uma pessoa sã, normal e decente pode pensar para se defender em ferir um amigo ou pessoa próxima que o ataque? Sim ou não? Se alguém vem lhe atacar, lhe ferir com alguma coisa, você se defender e ferir a outra pessoa, você responde sim ou não? Ok, segunda pergunta: uma das coisas mais importantes é sentir amor e gratidão e respeito por seus pais. Sim ou não? Eu quero ver vocês respondendo então, vamos lá. Sim ou não, essa segunda? Sim, isso é fascismo. Terceira: se envolver com a família é bom e ajuda a conviver e a entender as outras pessoas. A pessoa deve ter fé em algum poder sobrenatural e obedecer sem questionar. Se ele diz e você vê na Bíblia que é ou não para fazer, sim ou não? É mais ou menos, não é alguém que está ali falando não. Você vai lá na Bíblia e vê, faz isso. Você vai obedecer ou não? É fascismo. Não dá para fugir. 5. Insulto à honra de um país deve ser punido. Você pega uma bandeira do Brasil, da América, sei lá, e faz coisa em cima, chuta. A pessoa deveria ter uma punição, ser chamada. Sim ou não? Isso é fascismo. Sendo a natureza humana o que é, sempre haverá guerra e conflito. Você acredita nisso? É característica de fascismo. Os jovens precisam de disciplina restrita, determinação, vontade de trabalhar e lutar pela família e pelos pais. É fascismo. Crimes sexuais, estupro e ataques às crianças merecem punições severas e com conhecimento público.
é fascismo. Nona, não é isso? O que um país mais precisa, além de leis e programas políticos, é líderes corajosos, incansáveis e dedicados, e que pensem em quem o povo possa confiar. Sim ou não? Nem isso é bom, irmão. É fascismo. 10. Obediência e respeito pelas autoridades são das virtudes as mais importantes que as crianças devem aprender. Também é fascismo. A ciência tem seu lugar, mas há muitas coisas importantes que jamais podem ser entendidas pela mente humana. Sim ou não? É também característica de fascismo. E para terminar, guerras e problemas sociais um dia serão encerrados com uma destruição mundial. Vai ter o fim do mundo e um dia Deus vai vir aí e tal. Sim ou não? É fascismo. Quando uma pessoa tem problemas ou preocupações, é melhor não pensar nisso, mas manter-se ocupada com coisas mais alegres. Fica afundada lá no problema. Eles querem até que você morra preocupado. 13. A maioria das pessoas não percebe o quanto suas vidas são controladas por tramadas em lugares secretos. Sim ou não? Tem pessoas que estão ganhando dinheiro aí através da sua... Eu fico lembrando assim, quando eu ia no supermercado, irmão, eu comprava leite, Hoje eu vou lá, pego o saco de leite e é produto lácteo. Não é mais leite, eu penso que é leite. Sabe? A gente vai comprar óleo, pensa que é óleo, chega em casa, não é óleo. Você compra manteiga, é um outro creme, é um negócio, não é mais manteiga. Será que tem pessoas que tramam ganhar dinheiro em cima da gente? Não, é fascismo, você não pode acreditar nisso. Todo mundo é bom, inclusive os empresários, a União Europeia, os presidentes. 14. Se as pessoas falassem menos e trabalhassem mais, todos estariam melhor. Mas ele não gosta do trabalho, isso é fascismo. A vida sexual selvagem dos gregos e romanos era inofensiva em comparação com alguns dos acontecimentos em nossos dias. Ou em outras palavras, hoje tem tido muita perversão sexual. O pessoal está fazendo muita coisa ruim nessa área. Sim ou não? Sim, bem provável que seja assim. Igreja, família, Estado, Deus. Se você está nesse local, mesmo que você não ache que seja de direita, você é fascista. Entende, irmãos? Infelizmente, isso aí está nas nossas escolas. E para concluir, em 1906, chegou um movimento chamado Liga Internacional para a Instrução Racional da Infância. E o estatuto dela diz assim: a educação da infância deve fundamentar-se sobre uma base científica e racional. Em consequência, é preciso separar dela toda a noção mística e sobrenatural. Isso está nas escolas. No estatuto, no item 2 diz: a instrução deve compreender o desenvolvimento do caráter, a cultura da vontade, a preparação de um ser equilibrado, cujas faculdades estejam associadas ao seu máximo potencial. Fortalece o humanismo, está dentro das escolas. A educação moral deve resultar principalmente do contexto e apoiar-se sobre a grande lei natural da solidariedade, no ponto de vista de quem defende essa solidariedade. Produz engano social. É isso que as nossas crianças estão aprendendo. Por fim, irmãos, para concluir, verdades tiradas das nossas crianças: existência de Deus, casamento, valor do trabalho, diferença do homem e da mulher, a pessoa de Jesus Cristo, família, seu valor, seus filhos. Tudo isso foi tirado de nós. E você sabe qual é a consequência disso? Está aí no nosso último slide. E você vai entender por que eu estou pregando isso hoje. E eu já estou concluindo. A consequência disso é esse último slide aí para vocês. Pode passar. Isso aí foi tirado de nós. Mas aí você passa
e nós vamos ver a consequência. Pode passar. É isso que nós temos em nossas casas. E Deus já nos disse, não vamos nesse caminho. Nós hoje temos a oportunidade de, como igreja, fazer diferente. E eu quero dizer para você que eu louvo a Deus por essa igreja. Essas crianças que nós vemos em acampamento. Se um de vocês um dia for num acampamento pela primeira vez, vocês vão ser impactados como qualquer um que chega lá pela primeira vez. É outra realidade. A forma de participação, envolvimento das crianças, o que Deus faz lá, não é nada do homem, irmãos, é natural, não é nada provocado, não, é o levantar daqui do louvor, alguém se manifesta, eu quero louvar, eu quero fazer, é natural, Deus fala, é isso que Deus quer, e vocês têm uma oportunidade de caminhar dentro de uma visão mais próxima do que Deus quer. Mas, meus queridos irmãos, eu vou falar uma frase para você, eu queria que você entendesse e guardasse no seu coração. Qualquer pessoa que pensa em ter resultados diferentes, fazendo a mesma coisa, é foolish, é tolo. Se você quer ter resultados diferentes na sua família, mude o que você está fazendo hoje. Amém? Amém? Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nosso tempo fechou. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. E nesse momento, se você, papai e mamãe, tio, tia, você que está aqui, e você sente que você precisa despertar mais, fazer diferente, eu quero orar por você, amém? Fique de pé, que eu quero orar por você. Se você sente isso no seu coração, se você sente que Deus tocou em você, e que Ele falou com você através dessa palavra, eu queria isso, eu queria que você fosse tocado, que você fosse despertado, em nome de Jesus. E eu quero orar por você, mas eu quero orar por você porque, acima da oração, eu quero que você tenha consciência, que não é simples. Quando nós dizemos assim, eu quero caminhar com os meus filhos, eu quero gastar tempo com eles, com as crianças, não é simples. Muitos de vocês precisam reaprender isso, porque vocês já não sabem mais, de tão pouco contato que vocês têm com seus filhos. Mas eu quero dizer para você que isso é possível e não é difícil. Não é simples, mas não é difícil. Coloque amor, desejo de fazer a vontade de Deus e perseverança no coração. No princípio, pode ser que seja um pouco difícil, mas depois você vai ver que as crianças não lhe assustam, elas vão lhe alegrar. Que as crianças não são tão rebeldes quanto parecem, elas estão precisando do seu carinho, da sua atenção. Que as crianças não vão lhe dar medo. Quando você dar algo para ela, você vai ter liberdade de também cobrar. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos colocar esses irmãos e irmãs diante do teu trono de graça. Pai, quantas pessoas no nosso país, quantas milhares de pessoas têm hoje sido enganadas na educação e formação dos seus filhos. Por amor de Jesus, Senhor, nós te pedimos que o Senhor não permita mais isso no meio deste povo, Senhor. Que cada família aqui em pé, representada através dessa igreja, em nome de Jesus, possa ter consciência clara, nítida, Senhor Deus, da tua vontade. Que suas vidas sejam dedicadas a um relacionamento próximo, de caminhar junto, de brincar junto, de fazer junto, de ensinar junto, de trabalhar junto, de crescer juntos. Tira da mente dos teus irmãos aqui, Pai, tira da mente deles que as escolas estão formando seus filhos. Isso é uma ilusão. Em nome de Jesus, Pai, coloque em seus corações valores que têm resultados eternos. A moralidade, a ética,
o amor cristão, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que isso seja aquilo que nós estejamos ensinando para os nossos filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, que nenhum de nós aqui venhamos no futuro a nos arrepender de ter terceirizado a formação dos nossos filhos, como muitos estão fazendo. Tem misericórdia de nós e opera na vida desse povo que está em pé, e que eles querem estar com o Senhor, fazendo a tua vontade, do jeito do Senhor, usando as palavras de Jesus: ide portanto e fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que seja esse o desejo e sentimento de todos aqui, em nome de Jesus, amém. Podem sentar.